Professor Gilbert na área. Essa é a hora de darmos sequências aos nossos estudos. Nós vamos falar sobre um período da história chamado de Nova República. Professor, o que seria essa Nova República? Na aula passada, aí na sequência que você está acompanhando, a gente falou sobre a ditadura civil-militar. E eu te dizia que a ditadura civil-militar ela começa em 1964 e acaba em 1985. Beleza? Em 1985, com o fim do regime militar, o Brasil passaria por um processo de redemocratização, ou seja, o país foi devolvido às mãos da população civil. Naquele momento, iniciar-se-ia a Nova República, de 1985 até a atualidade. Coloquei aqui na sua tela as imagens dos presidentes da Nova República. Gostaria que você olhasse para a cara simpática dessas pessoas. Produção, bota os presidentes aí na tela. Como você pode ver, tem um rapaz com bigode muito simpático chamado José Sarney. Olhe para mim. Gilbert, José Sarney foi eleito presidente do Brasil. Na realidade, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte, tá? Em 1985, ao término do regime militar, chamaram um processo eleitoral indireto para a presidência da República. Só quem votou foram os parlamentares. O povo não votou. E ali eu tinha dois candidatos a presidente da República. De um lado, o Tancredo de Almeida Neves, Tancredo Neves, versus Paulo Salim Maluf. O processo eleitoral foi realizado e, ao ser realizado, venceu o candidato do MDB. Eu estou falando do Tancredo Neves. Só que o Tancredo Neves, ele acabou indo a óbito poucos dias antes de tomar posse. O vice-presidente do Tancredo Neves era o José Sarney. E o José Sarney assumiria, então, o mandato presidencial, começando o primeiro mandato presidencial de 1985 até 1990. Então, o Sarney é o primeiro presidente da Nova República. Olhe para ele! De olho na tela. Tá vendo aí o Sarney? Beleza. Este rapaz simpático é José Sarney, governou até 1990, em 89 aconteceu um processo eleitoral para presidente da República. Naquele momento, vários candidatos a presidente fomentavam carregar no seu peito a faixa verde e amarela e venceu um presidente jovem, um presidente renovador, com um discurso progressista. Eu estou falando do senhor Fernando Collor de Mello. Foi eleito para governar o Brasil de 90 a 94, porém, contudo, todavia, em 1992, após denúncias de improbidade administrativa, o senhor Collor de Mello foi impedido. É um impeachment que acontece na Nova República. Quando você impede o presidente da República, quem assume é o vice. O vice-presidente de Collor é aquele jovem que você vê ali ao teto da tela. Eu estou falando de um cara chamado Itamar Franco, que governou o Brasil de 92 a 94. O Itamar Franco, ele era vice-presidente de Fernando Collor de Mello. Em 94, chama-se um processo eleitoral direto para presidente da República e quem vence a eleição é o ex-ministro da Fazenda de Itamar Franco. Eu estou falando do senhor Fernando Henrique Cardoso, que vai governar o Brasil por 2 mandatos, de 1994 até 1998. Parêntese, em 1997 foi aprovada a emenda de reeleição. Fernando Henrique Cardoso lança-se candidato à reeleição no Brasil e foi reeleito presidente do Brasil, governando então a nação de 94 a 98, de 98 até 2002. Lança-se um novo processo eleitoral a presidente da República, eleito o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que governou o Brasil de 2002 a 2006, lançou-se candidato à reeleição, foi reeleito e governou o Brasil de 2006 a 2010. Chama-se uma nova eleição para presidente da República, eleita a senhora Dilma Rousseff, ex-chefe da Casa Civil, candidata então a presidente da República para suceder o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e eleita presidente, governando a nação de 2010 até o ano de 2014, lançando-se candidata à reeleição, foi reeleita para governar a nação de 2014 a 2018. Porém, contudo, todavia, no ano de 2016, ela também foi impedida. Então, você está vendo aí na tela 2 presidentes da República que foram impedidos. O senhor Fernando Collor de Mello, posteriormente a senhora Dilma Rousseff. Ao ser impedida, assume o seu vice-presidente, o senhor Michel Temer, que vai governar a pátria de 2016 a 2018, após o processo eleitoral recente, a vitória do senhor Jair Messias Bolsonaro. Então, esses são
os presidentes da nova república. Professor, esse tema é um tema que costuma cair sempre na prova do Enem? Gente, sempre tem questão referente à nova república na prova do Enem. Seu olhar para o governo Sarney, olhar para o governo Collor, olhar para o governo Fernando Henrique Cardoso. Professor, esses governos mais recentes trazem questões? Cara, trazem. Por exemplo, já caíram questões referentes à Comissão Nacional da Verdade. Comissão Nacional da Verdade, apesar de se tratar do regime militar, ela foi implantada durante a nova república ali no ano de 2013. Começaram os trabalhos. Muitas análises referentes à economia do Brasil aparecem naquele contexto. Agora, o presidente da República que mais fez presente nas provas do Enem desse tempo histórico que eu estou te apresentando foi o senhor Fernando Collor de Mello. Então, lembrar que Collor foi o primeiro presidente neoliberal do Brasil. Collor abriu as portas do país ao capital estrangeiro. Collor atraiu empresas multinacionais para cá. Aconteceu uma coisa muito louca nessa época. De uma hora para outra, ficou mais barato comprar um produto importado do que um produto nacional. Aí tu olha para mim e fala, professor, que maravilha, né? Já pensou um iPhone ser mais barato que um celular velho daquele, lanterninha? Cara, é o seguinte, esse país funciona porque a gente trabalha e ao trabalhar a gente consegue recursos para poder comprar as coisas. Se de uma hora para outra o produto importado fica mais barato que o produto nacional, a gente deixa de comprar o produto produzido aqui, que gera emprego aqui, e passa a comprar um produto que está gerando emprego lá fora. Ou seja, você pensa que é a coisa mais linda e maravilhosa do mundo, mas não rola, brother. Isso transforma a nação em uma crise econômica sem precedentes. Inclusive, foi o que aconteceu. Gente, nessa época da nova república, economicamente, foi uma loucura. O regime militar foi acabando, a inflação que estava em processo de controle pós-crise do petróleo, ela vai ao descontrole. A inflação que caiu, ela começa a crescer. Sarney chegou a ter uma inflação de 987%. Collor tinha uma inflação acumulada de 2.750%. País decente não sobrevive com inflação, porque quem sofre com inflação é a sua população. Existiu um momento de completo desmantelo da economia nacional. Professor, quando é que essa inflação ela foi controlada? O controle da inflação começou a ser realizado durante o governo Fernando Collor de Mello. Collor dá início à política de privatização de empresas estatais. Professor, essas privatizações foram legais, foram boas ou foram ruins? Cara, algumas privatizações foram legais. Algumas privatizações a gente entende e acha justo, tipo, privatizar empresa brasileira que fabricava vassoura. Pô, o Brasil ele não vai conquistar o mercado mundial fazendo vassoura, fazendo pinico, fazendo vaso sanitário. Esse tipo de empresa medíocre que a gente carregava, pô, isso tem que vender. É burrice privatizar empresas de setores estratégicos. Isso é burrice, entendeu? Mas algumas privatizações, elas de fato deveriam acontecer. É durante o governo Collor, que vivia uma inflação altíssima, uma chamada inflação galopante, que a galera começa a buscar ações para controlar esse processo inflacionário. Collor foi impedido, Itamar Franco assumiu e, como ele disse, estou dando sequência às políticas que foram iniciadas por Fernando Collor de Mello. Quando o Itamarzão assume, o Itamar, ele vai dar sequência ao projeto que culminou com a criação do Plano Real. Aí eu vou falar um pouco da minha história para vocês. Eu me recordo daquela época, eu, mini Gilbert e tal, magrinho, pequenininho e tudo mais. Eu lembro do meu primeiro real. Eu lembro que quando o real surgiu como uma moeda forte. Na época, os produtos que eram vendidos aqui, eles não eram vendidos para a população, tipo na moeda que na época chamava-se Cruzeiro Real, tinha o preço em dólar. Como se você viaja ao Paraguai, como se você viaja à Argentina, você vai comprar produtos que te dão preço em dólar e na hora o cara faz o câmbio para a moeda local. A moeda ela tinha variações muito altas. Então, eu me recordo que na época, quando o real foi criado, lançaram aquelas propagandas na televisão que dizia se $1 vale 85 centavos de real. O real chegou a valer mais do que o dólar. Depois ficou a proporção, $1, R$1. E o que aparecia na televisão, me recordo como se fosse hoje as matérias, o pessoal mostrando o pessoal que fazia câmbio no meio da rua, trocando R$1, a moeda brasileira, por $1, a moeda norte-americana. A inflação, ela caiu de forma
assustadora e traz o ideal de estabilização da economia, porque, de fato, aquela inflação que era uma inflação galopante, ela deixou de existir. E isso traz um ganho considerável. Só para que você tenha uma noção e consiga visualizar a benfeitoria que esta mudança acaba trazendo para o país, eu te digo, eu vou comparar com o que aconteceu durante o governo Sarney. Olha, eu coloco o Sarney aqui na palma da minha mão. Sarney foi presidente do Brasil em época de inflação alta, de inflação galopante. O Sarney foi presidente do Brasil na década de 80. Década essa que entrou para a história com o nome de década perdida. E não foi só para o Brasil não, viu? Era uma década perdida para países latino-americanos, a nossa vizinhança pobre aqui também. Como eu te disse, eu coloco o Sarney aqui na palma da minha mão. José Sarney, 5 anos de governo. Tá vendo? 5 anos de governo. 5 anos de governo. 4 planos econômicos. Plano econômico número 1. Plano cruzado 1. A bomba. Bom! Objetivo, controlar a economia. Fracasso. Plano cruzado 2. A bomba continua. Plano Bresser. O retorno da bomba. E plano verão. A bomba na praia. Cara, 5 anos de governo. 4 planos econômicos. 3 ministros da Fazenda. Troca-se de ministro da Fazenda do jeito que troca-se de roupa. Ministro da Fazenda dos Planos Cruzados 1 e 2, Dilson Funaro. Ministro da Fazenda do Plano Bresser, Pereira Bresser. Ministro da Fazenda do Plano Verão, Maílson da Nóbrega. Cara, mudança de plano econômico. Mudança de ministro da Fazenda. Toda semana, praticamente, cara, isso é sinal que a economia não vai bem. Tanto que você via índices inflacionários no país que eram tipo incontroláveis. Quem traz a estabilidade econômica, quem traz o controle da inflação do Brasil foi o plano, é justamente o Plano Real. Beleza, meu povo? Tranquilo? Ó, daqui a pouquinho eu estou voltando para que junto a gente possa responder umas questõezinhas, tá? Tamo juntão! Salve, salve, meus queridos! Quem vos fala é professor Gilbert, estou de volta e juntos vamos responder questões referentes à Nova República. Se tu não está com o teu PDF em mãos, tu vai dar um pause nessa aula e vai pegar o PDF, tá? Tu sabe que tem um procedimento que eu sugiro que você faça para que você possa potencializar esse resultado. Cara, a gente está às vésperas da prova do Enem. A proposta aqui é fazer uma revisão e, em cima dessa revisão, olhar para temas que a gente imagina que possam se fazer presentes na prova. Então, tu tem um PDF com teoria e questões. Lá no teu PDF, eu coloquei um resumo dos principais acontecimentos de cada um dos governos da Nova República. Tu vai olhar no finalzinho, tem essas questões que eu vou responder agora contigo, tu vai ficar com o teu PDF em mãos e a gente vai responder essas questões juntos. Beleza? Tamo junto? Team Fashion, lindo, maravilhoso. Produção, joga meu PowerPoint aí na tela. Primeira questão diz assim, ó. O governo Sarney, de 15 de março de 1985 a 15 de março de 1990, foi uma transição do período militar para o período de eleições diretas para presidente da República, pois a eleição da chapa Tancredo Sarney foi realizada por colégio eleitoral. Sarney, mesmo sendo vice, foi empossado, já que o presidente eleito Tancredo Neves, adoentado, não pôde tomar posse, vindo a falecer em 21 de abril de 1985. Olhe nos meus olhos, de olhei na telinha, tá? Galera, seguinte, esse texto introdutório está dizendo que em 1985 rolou uma eleição indireta para presidente. O povo não votou, só quem votou foram os parlamentares. Ali eu tenho 2 candidatos à presidência da República de forma muito clara. De um lado, Tancredo Neves, oposição ao regime militar. Do outro lado, Paulo Salim Maluf, que era o candidato dos militares. O vice do Tancredo Neves era o José Sarney. E eu gostaria de te lembrar que no passado, o José Sarney, ele tinha uma aproximação muito grande aos militares. Fato que fez com que a população, a priori, ficasse com uma certa... Poxa, cara, esse cara aí apoiava os militares. Tem alguma coisa errada aí, entendeu? A galera não curtiu muito aquela vibe, beleza? Então, o que é que o texto introdutório está te dizendo? Está falando
que o Tancredo foi eleito presidente de brinde, ele levou o vice, tá certo? O José Sarney, só que com a morte do Tancredo, quem assume é o Sarney. Beleza? Vai lá, de olho aí na tua questão. O governo Sarney caracterizou-se por ADIAMOR, implantar o Plano Real, que controlou a inflação originada no período militar e criou uma nova moeda, além de ter abolido o bipartidarismo. Pessoal, vamos por partes, tá? O Plano Real não foi criado durante o governo Sarney. O Plano Real, ele foi criado durante o governo Itamar Franco e o presidente da República, Itamar Franco, tinha como ministro da Fazenda o senhor Fernando Henrique Cardoso. FHC era ministro da Fazenda na época da criação do Plano Real. Com o Plano Real, a inflação foi controlada, verdade. E associou-se muito o Plano Real à imagem do Fernando Henrique Cardoso, que usando o real como um cabo eleitoral, lançou-se candidato a presidente e foi eleito presidente do Brasil, tá bom? O Plano Real controlou a inflação? Sim, só não foi criado pelo Sarney. Criou uma nova moeda? Sim. A moeda do Brasil antes era uma moeda chamada Cruzeiro Real. A moeda do Brasil com o Plano Real passa a ser chamada real, inclusive nossa moeda até os dias de hoje. Além de ter abolido o bipartidarismo. Pessoal, o bipartidarismo foi implantado pelo Ato Institucional número 2. Não foi Sarney que acabou com os atos institucionais, ok? Essa letra A está errada. Bem de bola. Ter enfrentado uma inflação altíssima, não controlada pelos planos econômicos e convocado eleições para a Assembleia Nacional Constituinte que promulgaria a atual Constituição do Brasil, a Constituição de 1988. Tu vai marcar aí, letra B de bola, tá certo? Ó, o governo Sarney teve uma inflação alta, altíssima, chegava aí a casa de 987% ao ano. Não era controlada pelos planos econômicos, cara, não. Tanto que você teve 5 anos de governo, 4 planos econômicos, anote, Cruzado 1, Cruzado 2, Plano Bresser e Plano Verão. Perfeito, tá? E você teve 3 ministros da Fazenda nesse interim. Estou falando do Dilson Funaro, do Pereira Bresser e do Maílson da Nóbrega, tá? Convocado eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que promulgaria a atual Constituição do Brasil, no caso, a Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, marca aí, letra B, essa é a resposta. Olha a C, ter tentado controlar a inflação através de um plano lançado no dia seguinte à sua posse, que congelou contas e poupanças por 18 meses, além de abrir o país aos produtos importados com a redução dos impostos. Gente, quem fez isso não foi o Sarney. Quem fez isso foi um cara chamado Fernando Collor de Mello. E esse plano que confiscou o valor que as pessoas tinham em cadernetas de poupança é chamado de nada mais, nada menos que empréstimo compulsório. Isso foi criado durante o governo Collor, a gente volta a falar disso daqui a pouquinho, tá? Letra D, ter promovido o acesso de milhões de brasileiros à classe média, realizando um conjunto de políticas públicas sociais que serve de referência para diversos países. Isso está errado, inclusive eu gostaria de recordar que o Brasil é um dos países que tem uma das maiores desigualdades sociais do planeta, tá? Vamos à questão de número 2, né? Na questão de número 2 tem uma charge. De um lado você vê o presidente Fernando Collor de Mello, com um balãozinho dizendo, vamos acabar com a inflação e 3 pontinhos. Collor de Mello está nas mãos de um dragão, o dragão da inflação, a grandiosa inflação aí do final da década de 80 e primeiros anos da década de 90, tá? Vamos aqui à nossa ordem de comando. Durante sua campanha eleitoral, Fernando Collor de Mello prometia modernizar o país e liquidar com a nossa inflação. Entretanto, como ironiza a charge acima, seus pacotes econômicos não foram bem sucedidos. Estou falando do Plano Collor 1, a desgraça, Plano Collor 2, o retorno da desgraça, tá? A respeito do Plano Collor, conjunto de medidas a fim de revitalizar a nossa economia e que foi divulgado logo no dia seguinte à sua posse, ocorrido em 15 de março de 1990, é correto afirmar que a ADIAMOR instaurou o congelamento imediato de preços de produtos básicos, acompanhado de gradual liberalização de salários, como também retomava o padrão monetário do cruzado. Letra B.
estabeleceu o tabelamento de preços dos principais gêneros alimentícios de consumo, mas permitiu a livre negociação de salários, o que beneficiou a classe trabalhadora. C. Deu início ao programa de privatizações estatais e preconizava a necessidade de se realizar um violento corte de gastos públicos. Porém, na prática, não houve uma expressiva demissão de funcionários. Letra D. Confiscou os depósitos bancários que ultrapassavam o valor de 500 mil cruzados durante um breve período de 3 meses para evitar a remessa de capital nacional para o exterior. Letra E. Confiscou depósitos bancários em contas correntes e cadernetas de poupança no valor que excedesse a quantia de 50 mil cruzeiros para evitar deslocamento de recursos para consumo. Tu vai marcar aí letra E de eletrosfera. Olhe para mim, pessoal, seguinte, tá? Quando Fernando Collor de Mello assumiu, a inflação, ela era uma inflação galopante. E a proposta dele era estabilizar a economia. Eu me recordo como se fosse hoje, né? Eu li nos livros, eu não era nascido na década de 90. Mentira. Vai, foca na aula. Repara bem. Quando Collor de Mello assumiu, Collor de Mello fez um pronunciamento à nação falando da gravidade da situação econômica do país e que tinha um plano mirabolante para, de fato, estabilizar a economia. Collor confiscou. Ele confiscou, mas disse que pediu emprestado, sabe? Mas só que ele só comunicou à população depois de tomar o empréstimo. Ele confiscou cerca de 80% de todo o valor que existia nas cadernetas de poupança e contas correntes da população brasileira. Pessoa física e pessoa jurídica, tá? Só para tu ter uma ideia, em época de inflação alta, as pessoas não guardavam dinheiro em casa. As pessoas que tinham grana iam ao banco e depositavam dinheiro ao banco. Hoje, a poupança gera uma lucratividade muito pequena. Naquela época, a poupança gerava, em média, 89% de juros ao mês. Então, você não guardava dinheiro em casa, você guardava dinheiro no banco. As pessoas mais abastadas compravam dólares e guardavam, porque o dólar não desvalorizava. As pessoas compravam ouro e guardavam, porque o ouro não desvalorizava. Mas a moeda brasileira, na época, o cruzeiro real, desvalorizava. Se você deixasse em casa, da noite para o dia, você perdia poder de compra. Então, a grande parcela da população brasileira deixava o dinheiro depositado nas contas bancárias, caderneta de poupança e conta corrente. E o Collor foi lá, pegou o dinheiro emprestado da população e disse, daqui a 18 meses eu devolvo. Só que tinha gente que ali na conta tinha o salário mínimo, teve gente que morreu, teve gente que matou, porque não tinha dinheiro para sobreviver. Isso chama-se empréstimo compulsório. Ó, na Nova República, eu tenho 2 empréstimos compulsórios. O primeiro, lá no Sarney, que ele fez um empréstimo nos combustíveis. Toda vez que você abastecia o carro, o valor daquilo que você pagava, você estava emprestando para o governo. Esse é o empréstimo compulsório mais brando, o cara não sente tanta pancada. O empréstimo compulsório do Collor foi uma voadora com os 2 pés no pescoço da população brasileira, tá certo? Então, olha aí para a tua telinha, na nossa questão, tu vai marcar a letra E de especial. Essa é a nossa resposta, tá? Terceira questão. Em março de 1988, o modelo sindical levado por Lindolfo Collor para o Ministério do Trabalho completou 57 anos de idade. Em todos esses anos, foi olhado com suspeita pelos empresários e com bastante desconfiança pelos grupos socialistas, comunistas e pela esquerda em geral. Atribuía-se sua criação à década de 30 à influência de doutrinas autoritárias fascistas na época, muito à moda. Entre as características do modelo citado no texto, sobressaíam: letra A, o direito de greve e a valorização da luta de classe. Letra B, a unicidade sindical por categoria e o corporativismo. Tu vai lembrar, lá naquela aulinha de Vargas, que a gente falou do corporativismo. Corporativismo é aquela doutrina que diz que as relações entre patrão e empregado devem ser controladas pelo Estado, que o controle deve ser feito através de leis reguladoras, no caso, leis trabalhistas. Na realidade, você dá uma maquiada naquele conceito de luta de classe. Por quê? Porque lá no passado, Vargas foi o pai dos pobres, mas simultaneamente foi a mãe dos ricos. Ele traz estabilidade para que os patrões
façam seus negócios rodarem e garante alguns benefícios para os operários. Em troca, Vargas, através da lei sindical, determina como os sindicatos deveriam funcionar e, o mais interessante, passa a controlar tais sindicatos. Aqueles sindicatos controlados pelo Estado, já ouvi você dizer daí, muito bem, eram chamados sindicatos pelegos, tá? Marca aí a letra B de bola. Letra C, a liberdade de organização sindical e a conscientização política dos trabalhadores. Errado. Letra D, o predomínio de lideranças de esquerda e a autonomia da atuação dos sindicatos. Letra E, o controle governamental e a sindicalização obrigatória dos trabalhadores. Terceira questão, tu marca letra B de bola, tá? Essa quarta questão é uma questãozinha para que nós possamos falar da música, uma questão bem interpretativa. Vamos falar da música sertaneja, tá certo? Em 1971, Tonico e Tinoco elogiaram os militares, cantando os versos: um governo varonil, vamos para frente, Brasil, para frente, Brasil. Zezé de Camargo acusava os sertanejos universitários de mentira marqueteira, mas depois afirmou que não há diferença entre o seu estilo e o estilo deles. Nelson Pereira dos Santos, o pai do cinema novo, dirigiu um filme sobre Milionário e José Rico. O sertanejo Dalvan teve papel importante na primeira eleição de Lula como deputado federal. Leandro e Leonardo e Sula Miranda apoiaram Collor quando a sociedade brasileira pediu seu impeachment. Logo abaixo, ordem de comando. O final do texto se remete a um período recente da história do Brasil em que a música sertaneja ficou marcada pela A, crítica ao regime civil-militar que acabara de ser destituído. B, rejeição ao mundo rural, defendendo os benefícios da urbanização. C, defesa da modernização do Brasil, dando ênfase às novas tecnologias. D, associação com os grandes industriais paulistas na promoção do gênero. E letra E, aliança com a política, apoiando um presidente que viria a ser impedido pelo Congresso. Olhe para mim, eu só não vou cantar agora para vocês, porque se eu cantar, vocês vão fechar a videoaula. Mas a música é parte integrante de um tempo e de um espaço, e por ser parte integrante de um tempo e um espaço, ela carrega consigo algumas características. E ao analisar a história recente do Brasil, a gente pode perceber muitas ações e representações do cotidiano, dentre elas a política, na música. Eu posso citar alguns exemplos aqui para que a gente pense. O que seria de Getúlio Vargas sem o samba? O samba que tocou na Rádio Nacional, o samba que tornou o trabalho digno. O que seria da década de 50, a era dos anos dourados, sem a bossa nova, aquele tom belo do violão, aquelas músicas cantadas, chorosas, com a melodia que faz bem para os ouvidos, mas que não estabelecia, assim, uma crítica direta à estrutura social. A bossa nova, um negócio meio Nutella, entendeu? O samba era a raiz, a bossa nova era Nutella. O Brasil está se industrializando na década de 50, o Brasil está tendo um grupo de emergentes que estão se categorizando no poder. Eles falam, poxa, eu não quero samba, eu quero outros gêneros, um gênero mais assim, a cara da gente. Mistura o jazz, o blues, o samba, poxa, tá aí a bossa nova. Me surge um programa de TV chamado Jovem Guarda, que ditou moda, o Calhambeque, o Meu Primeiro Amor, o Roberto Carlos, a Vanderleia, que traziam músicas sem um teor crítico social. E durante o regime militar, um pouco à frente, eu vou ter o tropicalismo, eu vou ter a música protesto, que de forma muito forte empreendeu críticas às estruturas políticas existentes na época, né? O regime militar acaba, chego ali na década de 80, eu tenho Cazuza, eu tenho Raul Seixas, eu tenho uma Legião Urbana. E nos tempos presentes nós temos aí uma vasta produção musical, bem à la Escola de Frankfurt, à la indústria cultural, que a gente deixa para falar em outra oportunidade. Então, pensou em música, música integra um tempo e um espaço, e ela carrega em sua estrutura características do seu tempo. Beleza, meu povo? Daqui a pouquinho a gente se vê. Tamo junto!